Abraço, amigo, boa noite, um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. E hoje, meio-dia, o técnico Itamar Schulli, que chegou em Recife na sexta-feira, no início da noite, foi apresentado oficialmente nesse seu retorno às Repúblicas Independentes do Arruda, acompanhado pelo Salles, o Francisco Salles, gerente de futebol do Santa Cruz, e pelo novo presidente, o Bruno Rodrigues. O Itamar Schulli falou sobre diversos assuntos, sobre essa expectativa da torcida do Santa por um time finalmente competitivo, E é bom ressaltar que a última temporada que a gente pode dizer que o Santa foi competitivo foi com o Itamar, Itamar montando o time em 2020, lá atrás. Foi lá pela última vez que o Santa chegou a uma decisão de campeonato. Foi lá a última vez, em 2020, que o Santa ganhou um clássico. Foi com o Itamar ganhando do Sport na Ilha do Retiro, mandando o Sport para o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Pernambucano. E o Itamar falou sobre essas primeiras contratações feitas. Daqui a pouquinho até, vamos reforçar, o Itamar vai ser o convidado do João Vitor. Estarei também ao lado do João no Fórum Esportivo aqui da Rádio Jornal. E o Itamar falou sobre diversos assuntos, inclusive esses 4 contratados até aqui. 3 oficializados, o Santa ainda não oficializou a contratação de André Luiz, goleiro destaque do Campeonato Paranaense pelo Cascavel, que subiu. Você tem 2 laterais e um volante, não é isso? Perfeito. O André Luiz foi destaque no Cascavel e subiu com o Operário, da C para B, mas sendo reserva do Rafael Santos. O Totti também subiu do Brusque, com o Brusque da Série C para a Série B. Totti a gente já conhece, Edinaldo? Foi um dos mais regulares atletas daquele time de 2020. E se a gente for lembrar aqui, no dia da posse do Bruno Rodrigues, não tinha nenhum jogador ainda contratado, O Itamar tinha acabado de dar o sim ao Santa Cruz. Eu até debati com você, Edinaldo. Tem uma galera aí que jogou em 2020 que pode vir a se transformar em reforço. E o Totti estava entre esses nomes, que a gente falou que poderia reforçar o Santa. Teve um acerto rápido, tá voltando. Isso foi a primeira contratação. Foi a primeira. O João Vitor, que terminou a temporada como titular do Retrô, depois que o Retrô emprestou o Edson Lucas para o campeão da Série B, o Vitória. E o Lucas Bessa, uma contratação que chega para o meio-campo, jogador que é volante, 1,84 m, tem bom porte físico, e foi titular na campanha do Altos durante toda a temporada 2023. O Altos que jogou Copa do Nordeste e caiu da Série C para a Série D. Não vai parar por aí, viu, Edinaldo? Pelo andar da carruagem, quando o Itamar hoje confirmou que o Santa tinha que começar a pré-temporada no dia 4, segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Pelo andar da carruagem, eu acho que nessa semana o Santa anuncia entre 8 a 10, viu? Já para começar, pelo menos para começar a trabalhar, Porque o Santa não tem elenco. Porque foi o que o Itamar falou. Que ele falou, a dificuldade da gente não é montar um time do zero. Time é fácil. 11, 12, 13 jogadores, tá contratado, beleza, fechou. A gente tem que contratar um elenco. Porque não tem que pensar só em um goleiro, tem que pensar em 2 goleiros. Laterais direitos, 2. Esquerdos, 2. Zagueiros, 4, Tem que começar tudo 3. Vamos colocar o Ítalo Melo como opção? Então 3 zagueiros. Então ele falou que é algo mais difícil e o Santa vai ter que caprichar nessa montagem de elenco. Outra dificuldade, jogadores que estão sem jogar há 3 meses, jogadores que terminaram agora a temporada, que precisam de um momento de férias, que vão chegar sem o mesmo ritmo de quem começar a pré-temporada, porque o Santa com certeza vai anunciar jogador no decorrer da pré-temporada, após o início, dia 4 da pré-temporada. O Santa deve pegar muito jogador também que vem parado já há um tempo, A tendência é essa, jogador que disputou a Série C, primeira fase, a Série D, primeira fase. O Totti, por exemplo, parou com o ABC, com o Brusque, o Totti, há cerca de 3 semanas. Pois é. O João Vitor, o Retrô foi eliminado há mais de um mês. Há mais de um mês que o João Vitor não entra em campo. Praticamente 2 meses, Isso, o André Luiz também, 3 semanas, quando terminou de treinar com o Operário. O Lucas Bessa, o Altos, parou de jogar já tem uns 2 meses. Quando terminou a Série C. Então, vai de fato começar de uma maneira mais heterogênea essa questão física do elenco do Santa Cruz. Ficaria mais difícil para quem tem grana para contratar jogador de Série B, que aí você tem realmente o encerramento da Série B há uma semana, praticamente. Acabou aí anteontem. Férias, em tudo, aí acabou anteontem. Acabou a Série B no dia 25. Os caras só vão voltar 25 de dezembro para iniciar uma pré-temporada. Talvez antecipem para o dia 20, enfim. Então teria essa dificuldade. Santa Cruz vai jogar ali entre a 3ª e a 4ª divisão, em termos de contratação. O mercado é esse. Mercado Série C, Série D, Paulistão, Mineiro, Gaúcho, Carioca. É esse o mercado que o Santa está frequentando. Inclusive o Itamar disse hoje que o Santa já vem conseguindo contratar alguns jogadores que eram cobiçados por outras equipes, com calendário cheio e tudo. O exemplo do Totti é o mais simbólico, Ele volta ao Santa Cruz, mas tinha mercado. Não renovou com o Brusque,
mas tem 32 anos, já de boa para um lateral, sempre teve um vigor físico invejável. O problema é que esses jogadores, quando chegam, que tem essa expectativa de poder estar em outro clube, tem sempre aquela cláusula no contrato. Se surgir uma proposta... Mas aí vai ser mais difícil, porque o Brasileirão não vai ter começado até o fim do estadual, né? O Santa vai jogar estadual. Mas muita gente vai querer reforçar suas equipes já a partir do estadual, né? Pode ser. Agora, eu acho que quem vier agora não vai ter janela, não vai, assim, pra sair do Santa no meio de uma pré-temporada. Eu acho muito difícil isso acontecer. Um jogador como o Totti vai ter mercado. Mas aí ele termina o contrato dele até abril com o Santa, abril, maio, e vai jogar a Série C, porque a Série C vai ter... A Série B também tem... porque os estaduais são curtos, né? Todos os estaduais terminam em abril. Então ele termina o contrato dele no Santa, se valorizar, pode pegar uma Série B. E é isso que o Santa tá trabalhando com esses atletas, Ed. Não é nem a parte financeira, porque o Santa não tem dinheiro pra botar demais, né? Agora o Santa fala, a vitrine aqui é o seguinte, você conseguir um título, uma final, ir muito bem aqui no Santa nesse primeiro quadrimestre, você abre as portas para divisões superiores do futebol brasileiro, né? Série B, Série C, é só olhar o Michael. Um dos poucos destaques do Santa nessa temporada. Ainda tem visibilidade jogando no Santa Cruz. O Michael foi bater no ABC, numa Série B do Campeonato Brasileiro, né? Bom, Edinaldo, eu fiz uma pergunta pro Itamar, que eu até separei essa fala dele pra gente escutar aqui. Eu fiz uma pergunta pra ele falando o seguinte, olha, Itamar, o último Santa Cruz competitivo que eu vi foi aquele Santa que o próprio Itamar montou ao lado do Salles, que na época era análise de desempenho, enfim. Né? O presidente era o Constantino Júnior em 2020. Foi o ano em que o futebol parou por 4 meses por conta da pandemia, né? Isso. E aquele Santa Cruz, Ed, se a gente recapitular, foi vice-campeão pernambucano invicto, perdendo a final pro Salgueiro nos pênaltis. Na Copa do Brasil, passou para a segunda fase, mas deu azar de pegar um Atlético Goianiense lá em Goiânia. Atlético Goianiense com um time muito mais caro. O jogo foi empate 1-1 e o Atlético só passou nos pênaltis. O Santa classificou na Copa do Nordeste para as quartas de final. Foi jogar lá na Bahia, naquela reta final sem público por conta da pandemia, era retorno da pandemia, contra o Confiança, que na época era time de Série B. E o Santa perdeu nos pênaltis, depois de empatar em 0-0 no tempo normal. E na Série C, o Santa não subiu por um acaso do futebol, porque foi líder com não sei quantos pontos de diferença para o segundo colocado e no quadrangular fraquejou. E quem montou aquela equipe foi o Itamar. Só que se você vai lembrar, Ed, na quinta rodada, depois de ganhar 2, empatar 2 e perder 1, o Itamar chegou a mencionar numa entrevista, quando ele pediu para sair do Santa, que tinha proposta da Série B. Depois, cascavilharam, o João Vitor era o setorista na época, falou, Edinaldo, a situação que eu tenho, a informação que eu tenho é que o Oeste é o time que pode contratar o Itamar Schulli, ele pediu o desligamento do Santa e saiu. E eu perguntei para ele hoje, Itamar, explica um pouquinho melhor a sua saída do Santa Cruz, o porquê você saiu, porque foi uma saída meio nebulosa. Foi uma saída nebulosa, assim, inesperada. E ele disse que tinha proposta da Série B. Só que passou um mês, passaram 2 meses, no terceiro, quarto mês, eu acredito, ele não apareceu na Série B, ele apareceu na Série C no Criciúma. E o Oeste em nenhum momento contratou o Itamar Schulli. Eu perguntei pra ele qual o real motivo daquela saída dele. Ele se abriu e teve essa resposta sincera pra gente escutar agora. Não, você colocando todas as situações que você colocou, e todas elas foram bem colocadas, né? Foram momentos muito importantes para o Santa Cruz, a qual todos nós juntos, quando eu falo da minha pessoa, não uso eu, né? Mas sim nós, todos que fazem parte, é sempre no plural, né? Nós conquistamos coisas muito importantes naquele ano. E o grupo de atletas é um grupo muito bom, é um vestiário muito bom, tranquilo. Então tudo isso junto fez com que a gente juntos conquistássemos ou fizéssemos essa campanha, como você acabou de citar. A minha saída, eu vou lhe responder assim, ela numa frase que talvez ela possa parecer meio estranha, mas a minha saída foi por alguém me enganar. Eu fui enganado. Essa é toda a verdade, não vou entrar em detalhes, mas eu fui enganado e eu que fui enganado sei por quem e como, e quem estava comigo também da mesma forma. Então, e essas coisas do futebol, às vezes, elas doem, né? Eu sou muito de olhar para os seus olhos e confiar em você, né? E você sempre vai ter, em mim você pode ter certeza que você nunca vai ter alguém que vai ter meias palavras ou vai te mentir, ou porque eu sempre falo isso, quando você dá meia mentira,
você já é um mentiroso. Então você já não tem mais a sua confiança se um dia eu faltar isso com você ou com qualquer profissional, seu companheiro que está aqui. E assim eu sou com os atletas, assim eu sou com todos. Mas eu acredito no ser humano. E às vezes a gente é enganado e isso custa muito pra gente em alguns momentos da vida. Pronto, tá aí o Itamar. Eu vi nas redes sociais muita gente, quem era o diretor da época, quem era o presidente, era o Constantino Júnior. Pra mim ficou muito claro, Edinaldo, que quem enganou o Itamar foi ou alguém do Oeste na época, ou algum intermediário que falou pra ele dessa proposta em que ele receberia o dobro, saindo do Santa, indo pra Série B jogar no Oeste. E é sempre bom lembrar que na época ele tinha a filha do Itamar, ela tinha uma doença, e os remédios, segundo o Itamar disse em entrevistas, eram caríssimos. E que ele também estava indo pensando na grana, num salário, um aumento substancial. E ele deixou claro aí. Provavelmente tenha sido alguém que propôs e depois recuou. Agora, ele foi também um pouco ingênuo, né? Porque esse tipo de coisa você só sai quando tá um negócio lá assinado, pretinho no branco, né? Perfeito. Ele falou que acreditou, ingenuidade no futebol, ninguém perdoa, não. Futebol ainda é um ambiente complicado para essas coisas, né? E ele deixou claro que acreditou na pessoa, né? Pois é. Eu sou de acreditar muito nas pessoas, então talvez ele tenha pedido de maneira intempestiva para sair. Tem muita mesquinharia, muita deslealdade dentro do futebol. Aí você não pode confiar muito. Olha, estou interessado na proposta, vou ganhar mais aí, preciso de dinheiro. Agora assina aqui, vamos fazer aqui um contratinho, né? E não teria nem como ter sido enganado por alguém do Santa Cruz ou do próprio presidente na época, Constantino Júnior. Vou explicar o porquê. Porque o Constantino Júnior foi uma das pessoas mais influentes para esse retorno do Itamar Schulli para cá. Eles construíram, quer queira ou não, uma amizade, né? Uma relação não só profissional. O Santa Cruz, de certa forma, o perdoou. De certa forma, não. O perdoou totalmente. Porque ele saiu também no momento que o Santa Cruz foi muito ruim. O momento que ele sai de Santa Cruz é muito ruim, né? O Martelotti assumiu e o Santa continuou bem, né? Muito embora tenha acontecido uma certa pressão pelo fato de ele ter perdido aquele campeonato pernambucano, que na minha opinião foi decepcionante, aquela derrota lá. A perda, na verdade, do título, né? Porque terminou ficando com um vice-campeonato só. E todo mundo tinha plena convicção de que o Santa Cruz remataria aquele campeonato. Agora foi um contexto tão diferente no futebol, né? O Santa disputou uma final sem o Arruda com uma pessoa sequer. O Santa teria 50 mil no Arruda naquela época. Na hora que precisava mostrar futebol, o Santa Cruz jogou muito mal, né? Principalmente no quadrangular final da Série C, já com o Martelotti. Muito. Aí já com o Martelotti, né? O Santa foi líder absoluto com o Martelotti, que manteve o trabalho do Itamar. Aquela Série C ali foi o não acesso mais inexplicável que eu já vi numa Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa tinha tudo. Agora, seja como for, Igor, mesmo eu indo mais uma vez, como fui naquela época contra a Maré, mas o Santa Cruz já dava alguns sinais, o campo já dava alguns sinais. A fase de grupo, a primeira fase, o Santa perdeu alguns jogos estranhos, né? E caiu de produção. Perdeu pro Manaus aqui no Arruda. Caiu de produção, oscilou, começou a dar um tipo de preocupação que a empolgação não deixava ver, muitas vezes não deixava ver. Mas enfim, foi um exemplo para se ver apenas de experiência. Pois é, então pra gente fechar, Ed, tem Fórum Esportivo daqui a pouquinho, o Itamar teve uma reunião hoje à tarde, depois da entrevista coletiva almoçário, teve uma reunião com o pessoal que comanda hoje a base do Santa Cruz. Ele falou que em 2020 ele teve mais tempo para observação dos atletas da base e até por conta disso mandou subir o Maicon Clayton, que foi destaque na temporada, e o André, que também foi destaque na temporada e está palavrado com o Confiança, o volante André, que chegou a estar no radar do Santa Cruz. Agora não, ele vai ter que se basear nas informações de quem está hoje na base do Santa Cruz, o Mauro Branco, por exemplo, para assistir a copinha e ver se tem algum talento sub-20 do Santa para subir no elenco profissional e enxertar no grupo de jogadores. Elenco do Santa deve começar a pré-temporada, óbvio com menos de 20 atletas, mas deve começar o ano de 2024 com cerca de 25 peças no elenco, Ed. Valeu, Igor. Valeu, Ed. Você acaba de acompanhar a segunda-feira tricolor aqui no Bola Rolando. São 18h40.